Olá, amigos da Avaliação, tudo bem? Eu sou Marcelo Dossek e este que eu vos trago é o Keyfine Clean, fone que me foi enviado pela própria Keyfine para review. Thank you very much, Colin. O Clean é um fone que custa na faixa dos $49 antes dos impostos e chega com o pé na porta no mercado Sci-Fi. Mas será que ele é tudo isso mesmo? Vamos descobrir. Na questão do unboxing, esse Keyfine é bem clean, com perdão do trocadilho. Uma caixa branca rígida traz o logo da marca e o render do fone na parte da frente, e detalhes sobre ele na seção posterior. Do seu interior desliza uma caixa preta rígida com abertura do tipo livro na parte da frente, que revela os fones em um berço de espuma e uma caixa menor, que guarda case. Tal case é rígida, com fechamento por zíper e revestimento que lembra jeans. O logo da marca está em destaque na parte da frente. Do lado de dentro, bastante espaço, com direito a uma redinha para guardar ponteiras ou um pequeno DAC. E lá se encontra o kit de ponteiras de silicone de boa qualidade oferecido pela Keyfine, bem como os filtros extras, e falaremos dos filtros logo a seguir. Pois primeiro eu preciso falar do cabo, uma bela peça feita em cobre banhada a prata. Ele traz material bem maleável e agradável ao toque, com conectores, splitter e chin slider em metal. As conexões são 2 pins 0,78mm para o fone e 3,5mm para a fonte. Passando para o fone, se trata de uma bela peça cuja shell e faceplate são feitos em metal, e o faceplate traz o nome da marca e uma discreta arte em colmeia. Já a shell é ergonômica e sem cantos vivos, com direito a um parafuso aparente que a Keyfine informa servir para garantir a longevidade do fone, pois mesmo se a cola perder a sua função, o parafuso manterá shell e faceplate unidos. Na ponta do nozzle, o Clean traz um filtro rosqueável, com uma grelha estilizada bem bonita. E os filtros também oferecem diferentes tonalidades, sendo o filtro prateado responsável por uma tonalidade mais quente e o filtro preto mais brilhante, com mais transparência e resolução, segundo a Keyfine. É bem fácil trocar os filtros, mas é bem fácil deixá-los cair também, portanto tome cuidado. A sua sonoridade é gerada por um driver dinâmico de 10mm com diafragma feito em DLC. Na questão do conforto, o Keyfine Clean se mostrou um fone extremamente confortável para mim, lembrando que esse é o ponto mais subjetivo do meu review. Eu simplesmente o tirei da caixa com as ponteiras M, coloquei nos ouvidos e estou ouvindo da mesma forma até agora, sem qualquer alteração de ponteira. Seu nozzle permite uma inserção rasa para mediana com vedação excelente, ajudando a reduzir bastante os ruídos externos. Por se tratar de um fone ventilado, não causa sensação de oclusão. Na questão da sonoridade musical, utilizei o Keyfine Clean com as seguintes fontes: Apple Dongle, Sony A306 KN-R7 e fio cassete. Lembrando que eu ouço todos os fones sempre em volume baixo, em torno de 55 a 70 dB de acordo com o app Saúde do iPhone e os meus AirPods. As minhas impressões tenderão a ser diferentes de quem ouve em volumes mais altos e em outras fontes. O Keyfine Clean é um fone fácil de tocar e eu não notei diferenças significativas com fontes mais fortes ou mais refinadas. Aos meus ouvidos, a tonalidade me parece um V com pegada Harman, que pode ser mais ou menos brilhante dependendo do filtro escolhido. Eu preferi o filtro preto, mais brilhante, e as minhas impressões a seguir são baseadas no uso deste filtro. Na questão dos graves, o Keyfine Clean traz uma boa intensidade de graves, com bela extensão aos subs, uma excelente textura e bastante peso. É um fone que toca um Big Popa com muita autoridade, e igualmente faz bonito em faixas de música eletrônica. Todavia, talvez estes graves sejam insuficientes em quantidade para bass heads. E o Clean também faz bonito no drum solo, além de ter velocidade suficiente para os kick drums mais frenéticos. Cellos, baixos e contrabaixos são reproduzidos com ótima naturalidade e peso ideal. No tocante aos médios, é muito agradável o arejamento e a transparência que ele entrega com os filtros pretos. A contrapartida é que me faltou um pouco de vigor a vozes masculinas como o do Camanê. Quer resolver isso? Basta posicionar o filtro prata. Entretanto, eu aprecio mais as vozes femininas, e ouvir o manto da rainha com o Clean é um profundo deleite, tanto pelo destaque que ele dá à voz da Mizia, quanto pela beleza da guitarra portuguesa aqui. Aos meus ouvidos, nem mesmo as vozes femininas mais intensas passam do ponto, e o timbre da guitarra na entrada de Sweet Child Mine é muito bem reproduzido pelo Clean. Em relação aos agudos, o brilho que o Clean oferece com filtro preto é exatamente o que eu espero quando coloco um fone nos ouvidos. O splash dos pratos no September in Montreal é muito natural, muito vívido, com um timbre irreparável e uma saborosa extensão. O violino da Lindsey Stirling também goza de um excelente timbre e extensão primorosa, digno de aplausos. Já na questão das tecnicalidades, o palco sonoro do Keyfine Clean me pareceu mediano, com uma imagem holográfica, porém uma maior projeção lateral do que longitudinal.
Há um bom layering e a separação de instrumentos em faixas complexas como um rente de accionar é algo supremo. O seu nível de detalhes é muito bom e a sua resolução é excelente para a faixa dos $50, rivalizando tranquilamente com fones até $100. E buscando enriquecer esse review, eu fiz um ABCDE e trouxe aqui os meus fones preferidos nessa faixa até os $50. O EPZ Q5 Pro, que eu testei recentemente, o Truta Zero, um dos primeiros fones que eu testei, o Trofear Zero Head, que eu prometi um review e não fiz até agora, e o Singot EW200, que eu testei apenas por texto. Destes, o meu preferido até hoje era o EW200, e no final desse comparativo eu vou te dizer se isso mudou ou não. Desses eu vou comparar o Qfine a cada um deles na minha ordem de preferência pessoal. Lembrando que eu sou Treble-Head e ouço os fones em volume baixo, portanto as minhas percepções e preferências podem ser diferentes da sua. Eu tentarei ser o mais breve possível também, mas eu posso responder dúvidas adicionais nos comentários. E começando com o embate entre Clean e Q5 Pro, o Q5 Pro tem uma pegada mais neutra do que o Clean, com menor intensidade de graves e médio-agudos menos presentes. No geral, eu percebi que o Q5 Pro ganha na amplitude de palco e... só. Não me entenda mal, o Q5 Pro é um bom fone, mas perto do Clean ele parece fone de categoria inferior. Em seguida, o Clean encarou o Truta Zero, fone pelo qual eu nutro um enorme carinho. Foi o meu primeiro fone de $50 e responsável pelos meus primeiros encantos com a audiofilia, tanto que o primeiro review dele aqui no canal ainda era preto e branco. Na tonalidade, o Zero entrega graves mais parrudos e médios ligeiramente mais recuados do que o Clean, e se defende bem com uma separação de instrumentos invejável e uma textura impecável nos graves. Mas o Clean é mais completo, mais técnico e mais coerente. Vitória do Clean. O Zero Red é o próximo e chegou ao mercado corrigindo alguns dos pontos de discórdia do seu irmão azul, mas não resolveu, por exemplo, o nozzle graúdo que incomoda muita gente. Mas falando do som, na tonalidade eu percebo nele menos graves do que no Clean, pelo menos sem o adaptador de impedância. Os médios para mim estão no mesmo belo patamar em ambos, mas o Clean traz mais textura nos graves e agudos mais corretos para mim, com mais intensidade e melhor timbre. Nas tecnicalidades, a separação de instrumentos do Red é matadora, e eu noto um palco mais holográfico nele, mas o Clean vence no resto e leva o embate. And now, the moment we all been waiting for. The reigning, defending, undisputed champion de $50. Perdão, Bruce Buffer, pela minha imitação patética, mas o Singot EW200 chegou e destronou o Trofear na minha preferência pessoal. Ele quebrou tudo até aqui. E frente a frente com o Qfine, ambos tocam de forma bem parecida na tonalidade. Nas tecnicalidades, o EW200 tem um palco mais holográfico, e o Clean empata ao entregar uma resolução melhor. E termina empate? Não. Afinal, o EW200 não é uma unanimidade com os seus médio-agudos mais proeminentes, e o Qfine Clean tem os filtros cambiáveis para agradar a vários ouvidos. Mas não era uma disputa baseada no que eu gosto ou não? Bem, digamos que de vez em quando eu gosto de ouvir um jazz com o filtro prata do Qfine. E com um placar de decisão unânime por 50-49 temos um novo campeão. Qfine Clean, o meu novo fone preferido até os $50. A questão da sonoridade em geral, o Qfine Clean é um fone extremamente confortável. Ele fica horas no seu ouvido sem você lembrar que ele está lá. Ou seja, para assistir a um treinamento ou participar de reuniões, ele é um ótimo companheiro, tanto no conforto como na forma agradável que ele entrega a sonoridade de vozes. No tocante a filmes, eu assisti a um John Wick 4 com ele, e ele vai muito bem, tanto na sonoridade de vozes, quanto nos momentos de tiro, porrada e bomba. Aqui tanto faz o filtro, mas o filtro preto vai te dar mais clareza nas vozes. E já em relação aos jogos, eu os convido a visitar o meu novo canal Avaliação Games para avaliação completa. Mas falando brevemente aqui, o Qfine Clean é muito interessante em jogos de FPS com filtro preto. E com filtro prata, ele é um belo companheiro para jogos casuais ou jogos de simulação. Conclusão. Bem, se você assistiu a parte do comparativo, já sabe que o Qfine Clean é o meu novo fone preferido até os $50. Só que eu vou além. Eu achei tão agradável, tão confortável, tão bem tunado e tão correto que eu me pergunto, por que querer algo além dele? A faixa dos $50 é mágica para quem, assim como eu, começa na audiofilia por baixo, experimentando todos os baratinhos para descobrir a sua tonalidade ideal. Eu lembro quando eu descobri um novo mundo ouvindo o Trofear Zero.
Foi uma sensação de descoberta e prazer que não se repetiu nem quando eu passei dos 100, 200 ou quiçá $1000. E o que Fine Clean é capaz de proporcionar essa mágica para quem está engatinhando na audiofilia? A estes, eu recomendo o fone sem pensar duas vezes. Já para os mais experientes, que já ouviram outras coisas nessa faixa de preço ou acima, eu só digo para degustar o Clean como se degusta um charuto. Não tente estragar tudo de uma vez. Ao invés disso, concentre-se nas sensações, nos detalhes, nos pormenores. É ali que está a mágica desse fone. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Por favor, deixe o seu like se você gostou e, se possível, deixe um comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!